Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. O Dia Internacional da Luta Camponesa, o 17 de abril, é sim uma data de homenagens para quem vive no campo, do campo, através do campo. É sim uma data para a gente festejar, celebrar o povo camponês, tantos e tantas no Brasil. Parabéns, povo camponês, povo de luta, nosso povo. Mas é claro que num país que nasce de tanta violência com o campo, com os povos originários, com os negros, com quem produz, não pode ser só uma celebração. É um grito de urgência que precisa estar em todas, no campo ou fora dele. Num mundo em que o aquecimento global já é uma realidade, já é um desafio para as cidades e para o campo, não dá mais só para pensar na preservação da natureza. Temos que lembrar das pessoas que dependem da terra para viver. Eu sou o João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre campo, cidade e o mundo. E hoje, nesse dia de luta camponesa, é hora de renovar nosso compromisso pelo campo, pela luta do campo que une o país. E é para falar desse tema tão importante que hoje estamos aqui na mesa com Plácido Júnior. Ele é geógrafo, com conhecimento na questão agrária e campo. É agente na Comissão Pastoral da Terra, a Via Campesina e atividades acadêmicas. Plácido, muito obrigado por aceitar nosso convite. Lucas, quem agradece o convite, somos dois da Comissão Pastoral da Terra. Para a gente sempre é uma satisfação muito grande estar colaborando com as lutas do povo do campo, mas também com o debate, porque é preciso que as lutas também cheguem nas cidades, nas academias, nas periferias, porque, como a gente costuma dizer, a questão agrária brasileira, a questão camponesa, a questão dos alimentos saudáveis não é a questão somente do povo do campo, é uma questão da sociedade brasileira de forma geral. Muito obrigado pelo convite e estamos muito felizes de poder participar e contribuir nesse momento. Que maravilha, Plácido. E hoje a gente fala de um dia que é importante na luta por tanta coisa, né? Pela alimentação, pela convivência com os climas e também para de onde pode vir a solução de tanta crise que hoje a gente vive, tanto no campo quanto na cidade, né? Eu acho que você até cantou a pedra agora pra gente. A gente fala do Dia de Luta Camponesa. Que dia é esse, Plácido? Para que uma data como essa? Olha, Lucas, a luta camponesa ela foi instituída, né, aqui no Brasil devido a uma expressão mais violenta do que é o agronegócio e o latifúndio nesse país. Quando eu falo a expressão mais violenta, que você sabe que nós, da Comissão Pastoral da Terra, procuramos registrar os conflitos de terra no país. Né, temos um banco de dados muito grande e todos os anos a gente lança o Caderno de Conflitos no Campo. Dia 20 de abril agora vamos estar lançando nacionalmente o Caderno de Conflitos no Campo. E aí dentro do Caderno de Conflitos no Campo a gente registra os conflitos por terra, por água e as questões trabalhistas. E dentro desses três eixos, muitas violências acontecem. E o assassinato é a expressão mais violenta desse processo de luta pela terra, da violência contra os camponeses e camponesas, que é a aniquilação do outro e da outra. A gente costuma dizer que o conflito não é um problema. O conflito, ele é a materialidade da contradição que existe numa sociedade, né, de forma muito concreta no aqui e no agora. Ou seja, o conflito está para a sociedade como a febre está para o corpo da gente. Quando estamos com febre, a febre muitas vezes não é o problema, ela está anunciando que o nosso corpo tem um problema que precisa ser resolvido. Então o conflito, ele é essa anunciação que o campo brasileiro tem um problema que tem que ser resolvido. E é a questão da concentração de terra, a concentração da água, a apropriação
capitalista da natureza, a exploração do trabalho, o latifúndio, o agronegócio, né, é violento por natureza, e esse é o grande problema que temos que resolver. De um lado é esse, do outro lado são as questões que envolvem esse campesinato tão diverso. Então, nesse dia de luta pela terra foi em função do assassinato ocorrido em Eldorado do Carajás, né? Como eu falei anteriormente, essa expressão mais violenta do latifúndio e do agronegócio que aniquilou 19 companheiros naquela emboscada feita na Curva do Oeste, no Pará, e que a gente faz memória nesse dia 17, mas não só como memória, vamos dizer assim, de perda das vidas, que também é isso, mas é muito mais um anúncio que eles podem até matar, assassinar, como tem assassinado os camponeses, mas nunca vão conseguir aniquilar o sonho da Terra Prometida, o sonho da casa comum, como o Papa Francisco tem nos alertado, nunca vão conseguir apagar nossos sonhos de um país verdadeiramente democrático a partir da democratização da terra, da natureza. Então, esse dia, para a gente, é um dia muito especial, né, para nós da Comissão Pastoral da Terra, mas também dos movimentos do campo, e eu diria que deveria ser um dia assumido por toda a sociedade brasileira, não é? Porque, como eu te falei, a questão agrária não é somente uma questão do campo, é uma questão também, sobretudo, da cidade e da sociedade como um todo. Então, esse momento que a gente celebra, ao mesmo tempo entristecido pelas violências que ocorrem ainda hoje no campo brasileiro, mas também muito esperançoso, porque existem ainda muitos anúncios de que é possível construir um novo país. Pois é, e a luta, isso que você traz é perfeito, Plácido, porque é uma luta que é gigantesca, que é histórica em nosso país, né? O nosso país é feito na luta do campo, na luta no campo. Isso é muito importante. E eu acho que essa luta, ela persiste, né? Pelo acesso à terra, porque poucos têm muita terra e muitos não têm onde produzir. A luta camponesa também vai passar por isso, né? Por esse acesso a terras até hoje, né, Plácido? Perfeito, Lucas. O que você traz dá para a gente refletir muitas questões, né? Primeiro é essa da grande desigualdade da distribuição de terra no país, né? 1% dos proprietários de terra no país controla aproximadamente a metade das terras do campo brasileiro. Veja, 1% controla quase que a metade das terras, 48%, 49% de todas as terras do país. Então, como é que um país desse pode viver em paz, onde há uma concentração gritante, criminosa da terra no nosso país? Do outro lado, os povos originários, por exemplo, né, que estavam aqui antes dessa terra se chamar de Brasil, ainda lutam para ser reconhecido e para ter seus territórios garantidos. Aqui, por exemplo, em Pernambuco, temos 13 povos originários lutando por mais de 20 territórios indígenas. Não é? Nós temos, o movimento quilombola nos informa que nós temos mais de 200 comunidades quilombolas em Pernambuco e somente 2 foram titularizadas, Conceição das Crioulas em Salgueiro e Castanhinho em Garanhuns. Mas o atraso é grande, né? O atraso é grande, o débito desse estado é muito grande, né, com os povos do campo. Sem falar, Lucas, que em 2022, quando fizemos o levantamento dos conflitos no campo em Pernambuco, tinha mais de 31 mil pessoas envolvidas nos conflitos do campo em Pernambuco. Nossa. Aí a gente foi olhar no IBGE, dos 184 municípios que tem Pernambuco, 140 municípios têm a população menor do que 30 mil habitantes. Ou seja, se a população em conflito em Pernambuco fosse um município, estaria aí entre os 40 municípios mais povoados de Pernambuco, por exemplo. Que coisa. Não é? Então, nós temos um barril de pólvora dentro do nosso estado e no Brasil, e muitas vezes isso não é visto. Mas tem um outro elemento que você colocou importante, que essa luta vem de muito longe. E ela coincide com o processo de invasão europeia, portuguesa, aqui no nosso território. Né? Então,
todo o processo de invasão europeia no nosso território, que tratou de tomar nossas riquezas, nossas terras, de tentar escravizar e assassinar muitos povos originários, depois com trabalho escravo trazido dos povos negros de África, né? E depois uma libertação falsa que você não devolve terras. É tanto processo, né? Então, todo o processo, eu estava esse fim de semana agora, cheguei ontem à noite lá de Floresta, na Diocese de Floresta, tem uma escola de formação, é uma escola de cidadania e políticas públicas, e estava discutindo justamente esse tema com o povo lá da Diocese de Floresta. E aí, veja que interessante, você tem 1822, o país vai para a República, 1888, tem o chamado fim, né, da escravidão do país, mas só que antes de 1888, em 1850, o país faz sua lei de terra, a primeira lei de terra do Brasil, de 1850. O que é que diz, de forma sintética, essa lei de terra? Primeiro que vai ter direito à propriedade da terra quem já está na terra possuindo ela. Olha só. Imagina, quem é que possuía terra na época? E o segundo elemento para poder ter terra, quem teria dinheiro para comprar a terra? Lembre-se que estava no período de escravidão no país. Exato. Não é isso? Então, quem é que tem a terra e quem é que tem dinheiro para comprar terra, senão os próprios escravocratas latifundiários da época? Aí uma leitura foi feita muito rápida pelo povo que a gente estava conversando. Olha, não tinha nenhuma, vamos dizer assim, essa é a primeira lei de 1800, é a primeira lei que regulamenta a propriedade, que cria a propriedade privada da terra no país. Porque até então a terra pertencia ao Estado de Portugal. Perfeito? Então, veja, é a primeira terra que garante, que cria a propriedade privada da terra, a primeira lei. O que é que o pessoal falou? Então, quer dizer que as pessoas, os negros, as negras, os trabalhadores e trabalhadoras eram escravos e as terras eram livres. Como tinha muita luta dos quilombos aqui internamente e tinha uma pressão externa para acabar com a escravidão, o que é que fizeram? Prenderam a terra para libertar os escravos. Olha, é um raciocínio muito interessante. Pois é uma loucura. Você solta para onde? Para onde você vai? Pois é, você tinha terra livre com o povo preso. Aí eu prendo a terra e solto o povo. Esse povo nem tinha posse de terra, nem tinha dinheiro para comprar. Então, essa é uma das origens, né, do problema agrário que nós temos aqui no Brasil. Mas tem outra coisa interessante, que tudo isso aconteceu com o apoio do Estado. O Estado brasileiro se constrói e se funde nesse tripé de latifúndio, modelo agroexportador, trabalho indígena e trabalho escravo e genocídio do povo do campo, e um outro elemento que é o desmatamento das nossas florestas. Então, o Estado brasileiro garante esse processo. Não é à toa, Lucas, quando a gente vai estudar as lutas camponesas no Brasil, e aí você vai pegar desde Palmares, pega alguns exemplos, Palmares, Canudos, Pau de Colher, o que aconteceu aqui no Ceará ali com Beato Zé Lourenço, todos esses eventos onde o povo se organizou, criou territórios livres, porque aí não é somente a luta pela terra, é pela terra, mas é uma terra com T maiúsculo, sabe? Com a terra com uma casa comum. O que era o Quilombo dos Palmares? Não era somente que a gente muitas vezes estuda nos livros, era uma aglomeração, um lugar. Não. Ali tinha um território que tinha soberania nas decisões, tinha soberania alimentar, garantia trabalho para todo mundo, alimentação para todo mundo, casas para todo mundo, sabe? Ninguém passava fome no território quilombola. A mesma coisa se aplica em Canudos, Pau de Colher, Trombas e Formosos, Poracatu, e todas essas áreas foram aniquiladas com o poder do Estado. Foi o Exército Brasileiro quem destruiu Palmares, Canudos, as ligas camponesas. Ou seja, nós temos uma questão para resolver.
Porque o Estado brasileiro, na minha leitura, também é anticamponês. Ele é anticamponês na sua origem, na sua essência, porque foi construído com essas matrizes que é o trabalho escravo, o latifúndio, o modelo agroexportador, até hoje. E Né? eu acho que esse que é o grande ponto, né, Plácido? A gente tá falando aqui de uma história do país, de um país que nasce desse jeito, que nasce sob essas circunstâncias e agora corta para os anos atuais. E a nossa luta é a mesma, não é uma coisa abstrata. É contra o veneno, contra um agro que mata, que adoece, que destrói o meio ambiente, natureza, vidas de pessoas e que é fundado e que tem fundos que vêm do próprio Estado. Exatamente, do próprio Estado, porque quando a gente estuda os conflitos no campo, a gente percebe que quem são os que cometem, o que criam os conflitos e que cometem as violências no campo. É o poder privado, né? E aqui em Pernambuco, especificamente, nós temos aqui as usinas de cana-de-açúcar, nós temos a pecuária que está crescendo na Mata Sul de Pernambuco, sim, por cima dos territórios camponeses, são as eólicas no agreste de Pernambuco, que aí está causando um desastre no meio ambiente, na vida das pessoas, nos territórios dos camponeses daquela região. E esses três exemplos, Plácidos, eles vêm, parece como solução, né? São a solução do lugar. A solução vai ser as eólicas, vai ser a agropecuária, vão ser as energias renováveis. Mas até isso é uma solução falsa dentro da nossa história, né, Plácido? Pois é, e aí isso é vendido para a sociedade como o grande modelo de desenvolvimento, não é? Então, o Estado diz abertamente, não, vamos desenvolver nosso Estado a partir dessas matrizes energéticas, inclusive com a usina nuclear que está se cogitando mais uma vez na margem do Rio São Francisco, mas de uma coisa eles têm certeza, sabe? Eles têm razão. Realmente, esse modelo é um modelo de desenvolvimento mesmo. Se você pega a etimologia da palavra desenvolvimento e separa o 10 do envolvimento, não é? É como se eu tenho uma casa organizada, eu vou 10 organizar a casa. Exato. Nós temos os povos envolvidos com seus territórios. E aí o Estado vem com o modelo de 10 envolvimento, porque os únicos prejudicados e impactados com esse modelo são os povos que já estão no campo. São os povos que já estão no campo, então realmente eles têm razão, é um modelo de 10 envolvimento mesmo. O que é que aconteceu aqui com essa instalação e ampliação do Porto de Suape? Né? Um impacto grande na vida da comunidade pesqueira, da pesca artesanal, do quilombo de Mercês, né, que está ali bem dentro da área que se diz de Suape, dos poceiros da região, tiraram o povo de uma ilha e aterraram a ilha. Então, esse realmente é um modelo de 10 envolvimento pegando a palavra nua e crua, como é colocado para a gente. Agora, esse modelo é insustentável. Esse modelo já está dando muito mais do que anúncio, do que ele não se sustenta. Né? Não se sustenta porque, nessa lógica, a natureza vira mercadoria. Perfeito. E é algo, sabe, que essa lógica eurocêntrica que a gente ainda que herdamos ainda, que mexe na nossa cognição, na forma de pensar, e aí a gente, às vezes, aceita de que, realmente, temos que explorar a natureza, dominar, essa lógica de dominação da natureza para atender às necessidades dos humanos. Isso. E os humanos das empresas capitalistas. Isso é uma ideia construída, isso não é natural. Estão tentando naturalizar esse processo, mas não é natural. Porque, como diz o Papa Francisco mais uma vez, na Laudato Si, uma ecologia integral, e esses dias, eu convivi esses dias com o povo pancararu, com o povo pancará, com o povo trucá, com quilombo lá na Diocese de Floresta, e ele dizia para a gente, olha, nada disso faz sentido para a gente, porque nós somos natureza. Nós somos natureza. Então, como querem separar a gente da gente mesmo? Então, veja, é uma ideia que passam, que vende para a gente, não é? E a gente compra, e a gente acredita, e a vida vezes segue. É isso. Então, não existe só a vida humana no planeta.
né? Não existe só a vida humana no planeta. E nesse sentido, o Sabiá tem feito um trabalho fundamental desde a sua criação, que a CPT acompanhou bem de perto a criação do Centro Sabiá, o professor Marcos e tantas outras pessoas e companheiros e companheiras de luta que foram, vamos dizer assim, uma vanguarda nesse processo de conceber que a agroecologia não é uma alternativa, é a saída que nós temos. Sabe? Não é alternativa para nada a agroecologia, é uma saída que nós temos para superar esse modelo que é tão degradante. Aí os povos do campo já avançam. Olha, vocês chamam de agroecologia, mas a gente chama de roçado quilombola, roçado indígena, mas a lógica, o princípio é o mesmo. Sabe? É uma relação muito próxima, estreita com a natureza, com as pessoas, é criar uma nova forma de se relacionar com as pessoas e com a natureza. Acho isso que é o central. E impossível o agronegócio brasileiro, é impossível o latifúndio atender às demandas da nossa sociedade. É impossível. Eles só pensam em lucro, só pensam em dinheiro, e em nome do lucro e do dinheiro, eles estão destruindo e assassinando a vida no planeta. Fome de justiça, minha gente. A luta pelo campo é a luta pelas pessoas do campo, pelas vidas, pela convivência também. Como que a gente faz a luta do campo ser também a luta de todo o Brasil? Pensa nisso, que agora a gente faz uma pausa, mas fica aí que o nosso programa volta já. Todo sábado às 10h30 da manhã, aqui na Rádio Universitária, tem Comida de Verdade. Comida de Verdade é o programa do Centro Sabiá. A gente vai falar de alimentação, nutrição, política e a luta aqui na cidade pelo que de fato nos alimenta. Bateu a fome? Então vem com o Comida de Verdade. Todo sábado às 10h30 na Rádio Universitária FM. Ei, acabou a crise, hein? Cada árvore conta. Cada planta faz a diferença. A lenha não vale o preço da morte. Mais do que preservar o que ainda está de pé na caatinga, a gente precisa recuperar o que já se perdeu. Derrubar árvores sem reflorestar é o acelerador do aquecimento global. Não tem para onde correr. Se desmatar, o clima vai piorar. As agroflorestas ajudam na regeneração do solo e do clima. Salve a floresta do semiárido. Salve a caatinga. Uma campanha do Centro Sabiá contra o desmatamento. Saiba mais em www.centrosabiá.org.br. Estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Plácido Júnior. Ele é geógrafo e trabalha com a CPT, Comissão Pastoral da Terra. Hoje, nosso assunto é a luta camponesa e a fome de justiça. Plácido, a gente vive falando do papel fundamental do campo, né, para produzir alimento, para frear a fome, tantos conflitos que a gente inclusive já falou tanto aqui, né? Mas enquanto isso, o próprio agronegócio que a gente falou aqui vive falando que alimenta o Brasil. Qual é mesmo o papel desse agro? Quem de fato nos alimenta, Plácido? Lucas, a gente basta dar uma olhada para essa região aqui mais litorânea de Pernambuco, a zona da mata de Pernambuco, onde está concentrada a maioria da população de Pernambuco, né, aqui nessa região, e olha para o campo e vê o que é que esse campo hegemonicamente produz. Olha para ele e vê o que é que ele produz hegemonicamente. Nós vamos olhar e vamos ver muita cana. Não é que só tenha cana, tem muita agricultura camponesa, tem agricultura quilombola nessa região, tem pescadores e pescadoras artesanais, mas a concentração de terra nessa região é muito grande e o monocultivo da cana é imenso. Agora, olha para o prato que tu come, olha para o teu café da manhã, olha para o prato que tu almoça e olha para o prato que tu janta. E vê se só tem açúcar no teu prato. Ou tem macaxeira, tem batata, tem feijão, tem milho, não é? Tem um tomate, tem um alface, tem um couve, tem uma berinjela,
né? Olha, é só a gente fazer esse exercício toda de manhã. É verdade. A gente deveria, ao sentar na mesa, fazer esse exercício. O que é que eu vou comer agora? Quem é que produz esses alimentos? E aí a gente vai chegar numa conclusão muito rápida, né? Muito rápido. Não é nem preciso ir para o IBGE. Mais de 70% das alimentações que chegam na nossa mesa. Olha para o prato. No meu caso, que eu não como nem açúcar, né? Do ponto de vista, eu penso muito na minha saúde, mas também do ponto de vista ideológico também, eu acho que eu tô comendo mais do que 70% da agricultura camponesa, porque nessa região só se produz cana. Pois é. Só cana para etanol ou para o açúcar. Eu não estou comendo açúcar, então eu estou muito tranquilo nesse sentido. Mas assim, faz um exercício, né? É bom fazer esse exercício. Verdade. A gente pega a pauta de exportação do país, ela vai para as grandes commodities, né? É soja, e essa soja não é nem para o consumo humano majoritariamente, é soja para ração animal, né? E uma parte também para óleo, outras coisas mais, né? Você tem a pecuária extensiva, mas veja que coisa interessante. Aí você tem o etanol, o açúcar, né? Você tem o açúcar, commodity açúcar, né? E essas áreas do agronegócio, ela todos os anos aumenta a área de produção. E o que a gente come, o feijão e o arroz, tem diminuído. Mas aí a gente faz outro exercício. Poxa, todos os anos aumenta a área da produção do agronegócio. E nós temos no país 30 milhões de pessoas passando fome. Para que serve a produção do agronegócio? Para onde está indo essa riqueza toda que se diz, né? Primeiro que não produz alimentos, produz mercadoria, produz commodities. Segundo que essa riqueza produzida, ela está cada vez mais concentrada e centralizada na mão de algumas empresas. Então, num país que a gente bate recorde de produção de grãos e o povo passa fome, esse modelo não se sustenta. É um recorde de fome e de produção. Isso não faz sentido. E, ao mesmo tempo, é um recorde de queimada, é um recorde de desmatamento, é um recorde de uso de agrotóxico que envenena a natureza e as pessoas. Então, esse modelo não pode se sustentar. Ele não se sustenta, porque não alimenta ninguém, a não ser as contas bancárias dos donos das empresas que geram toda essa degradação e essa violência no campo. Né? O trabalho escravo, Lucas, o trabalho escravo, que na cabeça da gente, quando a gente fala de escravo, a gente pensa num país lá atrás, de 200, 300 anos atrás. Não, o trabalho escravo é hoje, no aqui e agora no Brasil. E o trabalho escravo, eles não estão nas fazendas apenas, vamos dizer assim, do ponto de vista tecnológico, mais atrasado não. Eles estão nas grandes fazendas de ponta. Isso. Ou seja, nós temos um modelo moderno e colonial ao mesmo tempo. Sabe? É um modelo moderno, porque se a gente olhar para o livro de história da gente, ele engana muito a gente em muitas coisas. Em 1650, a gente olha o livro de história e vê assim, o Brasil é um país que está exportando matéria-prima. Não é assim que diz? Já exportava matéria-prima, modelo agroexportador. Mas, Lucas, para pensar. O Brasil, naquele período, não exportava cana. A matéria-prima é a cana. O Brasil exportava açúcar. Açúcar é produto manufaturado. Antes da Revolução Industrial, o Brasil já produzia açúcar. Nós não exportávamos matéria-prima, não. Nós exportávamos produtos manufaturados. Ou seja, já éramos modernos desde 1600. No entanto, também éramos colonial, porque tinha trabalho escravo, assassinato dos povos indígenas. Então, esse modelo, até hoje nós carregamos ele. Até esse hoje, no desenvolvimento. No desenvolvimento, desse lado moderno e colonial. Né? Você pega as grandes plantas de cana-de-açúcar hoje, modernas, né? Produzindo álcool de segunda geração, você encontra trabalho escravo nos canaviais. E eles não têm vergonha nenhuma de fazerem isso com o ser humano, porque eles se alimentam desse modelo. Esse modelo é insustentável. Nossa saída é a produção camponesa
a produção dos povos originários, com nossa diversidade que temos, que produz a partir do chão que pisa, a partir dos biomas, levando em consideração cada lugar que nós estamos. O que são as terras pretas da Amazônia? Se não terras produzidas pelos povos originários há muito tempo. A Amazônia é uma grande agrofloresta. A Amazônia, antes de ser Amazônia, era um cerradão. Quem produziu a Amazônia foram os povos que habitavam a Amazônia. A Amazônia é uma grande agrofloresta. Por isso, quem olha da Amazônia de cima só vai ver verde. Mas a gente que convive na base vai ver os povos que estão imbricados nessas florestas, seja na Amazônia, seja no Cerrado, seja na Caatinga, seja na Mata Atlântica, porque não tem separação para a gente de natureza e povo, porque somos uma coisa só. E o agronegócio é incapaz de enxergar isso, é incapaz de conceber isso como forma de produzir alimentos. Então, meu camarada, não tem outra alternativa para a gente, não é alternativa, é o único caminho possível, é essa convivência, né, de cada vez mais a gente ter essa concepção de que nós somos natureza e nós é quem vamos resolver o problema desse país. O agronegócio, as elites, a burguesia, já tiveram 524 anos de chance de resolver alguma coisa. Nunca resolveram nada para o povo, só pioraram a situação do povo. Então a vez é nossa. Muito bem. Como nossa conversa tá chegando nos finalmente, Plácido, eu trago o nosso quadro do podcast, que é um quadro especial para todo mundo que passa por essa mesa. É o Mete o Bico. Mete o Bico é onde o convidado traz os pontos finais e mete o bico na questão. Plácido, perder o campo, a voz do camponês, é perder a batalha contra a fome, contra as mudanças climáticas, contra o agronegócio, contra as falsas soluções, através de energias renováveis para poucos, terras para poucos. Plácido, depois de toda essa discussão que a gente teve, essa discussão de história do nosso país, de construção de país, de morte de tanta gente, de quilombolas, de negros, de índios, eu te pergunto, como enfrentar esse futuro, esse desenvolvimento que a gente discutiu aqui? Mete o bico. Eu pego emprestado o pensamento dos povos originários que nosso futuro é ancestral. Nosso futuro é ancestral porque nós temos muitas experiências acumuladas ao longo do nosso tempo que nos diz que é possível seguir para o futuro de forma muito mais firme, né? Nosso futuro é ancestral porque nós carregamos realmente uma ancestralidade dos encantos, dos encantados, né, das nossas religiosidades, independente da fé que você cultua, ela é ancestral porque é um povo em movimento. Nós somos um povo em movimento. Na Bíblia diz que nós somos um povo do caminho. Ela não fala que nós somos um povo católico, não fala que nós somos um povo, não. Nós somos um povo do caminho. Nós estamos em processo de caminhada. É na caminhada que a gente aprende olhando para frente, mas muitas vezes virado para trás, para aprender com o acúmulo das nossas caminhadas, das nossas lutas. E na Bíblia também diz, né? A última palavra não é a Bíblia, mas lá serve para inspiração para todo mundo. Que começamos no jardim e vamos terminar no jardim também. Então, os gananciosos, a burguesia que se cuide, que a hora deles vai chegar. Sem rancor, sem ódio, é porque o planeta precisa. O planeta está clamando. O planeta, a Mãe Terra, a Pachamama, grita e nós temos que ouvi-la e caminhar junto com a nossa Pachamama, aquilo que gera mais vida, que é a nossa Mãe Terra. Que bonito. Que frase potente, que fala potente, justamente no mês da Terra. Obrigado pela sua participação, viu, Plácido? Muito obrigado por bater esse papo aqui com a gente. Inclusive, eu peço que você reforce onde é que vai sair esse novo calendário, né, dos conflitos no campo, que você disse que vai sair em breve pela CPT. Estamos lançando o Caderno de Conflitos dia
acho que dia 20 agora, nacionalmente, né? Mas ele logo em seguida vai estar disponível no site da CPT Nacional, cptnacional.org.br, e vamos fazer o lançamento aqui também no estado de Pernambuco, e para quem quiser vai ter também um livro de forma física, aí só entre em contato com a CPT, que a gente cobra uma taxa de impressão, né? Porque tem custo, mas a gente vai disponibilizar. Quem não quer ele impresso pode pegar ele digital, que é sem custo nenhum no site da CPT. Agradecer profundamente, Lucas, ao Centro Sabiá, a sua condução dessa discussão, e dizer que estamos juntos, estamos firmes cada dia nessa caminhada, e cada dia mais convicto de que as mudanças, Lucas, elas não vêm do Planalto, elas vêm das planícies, vêm de baixo para cima. Que massa, então tá aí, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Plácido. Gente, hoje eu conversei com Plácido Júnior, ele é geógrafo com conhecimento na questão agrária e campo, é agente na Comissão Pastoral da Terra, a Via Campesina e atividades acadêmicas. Pessoal, é isso, o Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. Muito obrigado por participar com a gente hoje. E você pode seguir nos acompanhando pelas redes sociais, no Twitter, no Instagram ou no Facebook, procure por Centro Sabiá. E olha, antes da gente ir embora, eu quero reforçar um convite para você. Vem participar do Mês da Terra. A UFRPE, o Centro Sabiá e uma série de instituições que formam a rede do Dia da Terra promovem entre os dias 4 e 30 de abril a Jornada do Dia da Terra 2024. Vão ser mais de 140 ações com o objetivo de promover reflexões e soluções sobre o cuidar da terra. A programação da Jornada do Dia da Terra 2024 conta com rodas de diálogo, oficinas, exposições, apresentações culturais, plantio de mudas, mutirão de limpeza e muito mais. Quer saber mais dessa programação? Acesse o nosso site e fica por dentro, www.centrosabiá.org.br www.centrosabiá.org.br. Fique por dentro dessa jornada, fique por dentro do Dia da Terra. É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.